Você acredita ser um privilégio ajudar a obra missionária? É isso que nós vamos estudar hoje na IBD. Meus irmãos, a paz do Senhor. É com alegria e satisfação que estamos hoje aqui, para mais uma lição da nossa EBD no nosso lar. Seja muito bem-vindo, eu sou o evangelista Marcos Henrique, você está no nosso canal, Evangelista Marcos Henrique, EBD e Pregações. Desde já, deixe seu like, deixe seu comentário, faça suas perguntas. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que você está gostando desse vídeo, ele vai compartilhar com mais pessoas e você vai estar me ajudando a levar a mensagem e a palavra do Senhor. Queridos, hoje nós estamos aqui para a lição de número 9, a igreja e o sustento missionário. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, te louvamos, Pai, por esta oportunidade de estudar a Tua palavra neste momento. Pedimos a Ti primeiramente, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E queremos pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, nos dê iluminação através do Teu Espírito Santo para entender a Sua palavra. Abençoe cada aluno, Pai, cada inscrito neste canal, cada um que assiste essa aula agora, que as bênçãos do Senhor estejam chegando até o lar desta pessoa. Pai, fala conosco, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos iniciar com aquelas perguntas que nós fazemos em todo o início da aula. Você sabe qual foi a relevância da igreja de Filipos com o sustento missionário? Hoje a gente vai aprender bastante sobre a igreja de Filipos, as características daquela igreja, como eles ajudaram e abençoaram a vida do apóstolo Paulo. Você sabe quais são os princípios básicos do sustento missionário? 3. Você realmente sabe qual a importância do sustento financeiro para a obra missionária? O nosso texto áureo diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 19. Verdade prática: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Glórias a Deus. Vamos para a nossa introdução, queridos. Aí a gente já começa a tecer os comentários dessa aula maravilhosa. Olha só. O objetivo da presente lição é estudar de maneira específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária nos dias atuais, ou seja, para os nossos dias odiernos, A gente vem, queridos, de uma série de estudos aí, pelo menos 3 aulas, a gente falando sobre a importância do sustento missionário, não é? Só recapitulando aos irmãos, a lição 6 nós estudamos orando, contribuindo e fazendo missões. Na lição 7 nós estudamos a responsabilidade da igreja com os missionários. E agora nós vamos encerrar essa sequência de aulas falando sobre a importância de sustentar os missionários com a lição 9, o sustento dos missionários. B. Veremos através dessa lição que é um dever da igreja local se atentar para o tema missões e sustentar os missionários. Olha só, cada cristão da igreja local deve, dentro de suas possibilidades, é claro, irmãos? Ninguém vai fazer o que não pode para ajudar, mas dentro da sua possibilidade, das suas possibilidades, é um dever cada um de nós ajudar. Letra C, olha só. A obra da evangelização dos povos é a tarefa mais importante da igreja. Por isso que a igreja, queridos, ela precisa se atentar desse assunto. Qual que é o texto áureo da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente precisa se interessar muito por esse assunto. Por isso devemos trazer nossas contribuições em forma de dízimos e ofertas à igreja, para que esta mantenha os que se dedicam a ganhar vidas para Jesus. Então é isso que nós vamos aprender na lição de hoje, meus irmãos. Fique conosco. Mais uma vez repito para você, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Então o YouTube estará entendendo, que esse canal é relevante para você e para outras pessoas, e ele vai divulgar mais e mais o nosso conteúdo. O ponto 1 da lição, você está com a sua lição em mãos aí, o ponto 1 nós vamos estudar o seguinte. Olha só,
a igreja de Filipos e o sustento missionário. Paulo e a igreja de Filipos. Vamos para a primeira parte da lição. Letra A. Em Filipenses 4:10 ao 20, observamos que o apóstolo Paulo aceitou a oferta que voluntariamente os irmãos da igreja de Filipos lhe enviaram. Queridos, como esse ponto 1 vai tratar sobre o relacionamento de Paulo com a igreja de Filipos, vamos dar uma analisada aqui, uma rápida analisada, nos versículos 10 a 20 de Filipenses 4, daí a gente vai entender esse relacionamento de Paulo com a igreja de Filipos. Vamos lá, olha o versículo 10. Diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Então veja bem, queridos, o apóstolo Paulo, ele se alegra no Senhor. Isso é a primeira coisa que a gente aprende aqui. Nós que servimos a Deus, queridos, nós precisamos ter isso em mente, de que toda bênção, toda dádiva, se eu sou um missionário no campo e vem dádivas na minha vida, a bênção que eu estou realizando para Deus, e Deus tem cuidado de mim, essas bênçãos vêm até mim, eu tenho que me alegrar e ter consciência de que isso vem do Senhor. Por isso eu me alegro no Senhor. Assim Paulo via que as bênçãos na sua vida era resultado da ação de Deus em relação à sua vida. Por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, queridos? Ou seja, os filipenses já haviam ajudado a Paulo em outra oportunidade, e mais uma vez agora. Essa oferta que os filipenses estão enviando é mais uma, mas eles já haviam ajudado o apóstolo Paulo. Só que ele diz o seguinte, talvez vocês não enviaram essa oferta, ou vocês não enviaram antes, essa atual oferta, porque vocês não tinham tido oportunidade. Em que sentido, queridos? Pode ser que a questão financeira da igreja de Filipe não lhes dava a condição de enviar a oferta novamente a Paulo, ou eles tiveram alguma dificuldade do translado dessa oferta, né? Do levar realmente essa oferta até o apóstolo Paulo. Olha só, letra B. Paulo, queridos, ele era um cristão satisfeito, ele era feliz e grato ao Senhor por tudo o que tinha. Olha o versículo 12. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Quantas pessoas, elas vivem murmurando. Às vezes até tem muitas coisas, mas não é aquilo que ela deseja ainda, então ela murmura. Quem sabe você está vendo uma atual situação que você queria um carro melhor, uma casa melhor, mas louve ao Senhor pelo que você tem agora. Por certo, se for da vontade de Deus, você alcançará novos patamares, novas conquistas. E Paulo era assim, queridos. Ele sabia agradecer, né? Ele se contentava, ele era feliz com o que ele tinha. Letra C. Paulo tinha consciência que, devido ao grau do seu chamado, ele padeceria e sofreria no exercício da sua chamada. Olha o versículo 12. Por isso ele diz assim, sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo tinha consciência, irmãos, que ele sofreria no exercício da sua chamada. Olha Atos, capítulo 9, versículo 15 e 16, quando o capítulo da chamada do apóstolo Paulo, e Ananias está relutante lá pregar para Paulo, né? E o Senhor lhe diz, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim, falando de Paulo, né? Para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha o versículo 16. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, Paulo, irmãos, vamos dizer assim, ele não era um cristão mimado, né? Ele não era um missionário que não tinha consciência da sua chamada e que, de fato, ele passaria por situações de sofrimento no exercício da sua chamada, porque o próprio Deus havia dito isso para ele, quando fez a chamada para ele, né? No capítulo 9 de Atos. Letra D. Paulo não estava agradecendo aos filipenses aqui, queridos, porque a sua oferta o estava tirando do desespero. Paulo ele não estava desesperado,
porque ele já havia aprendido a se contentar com o que ele tinha. Então Paulo não está, quando ele agradece aqui, olha Filipenses, estou feliz por reviver a vossa lembrança de mim, né? Feliz que vocês estão lembrando de mim aqui, mas não que ele estava desesperado, murmurando, olha a situação que eu estou, lembrando que Paulo estava preso, né? Quando ele escreve a carta aos Filipenses, muito pelo contrário, irmãos. Paulo, ele era um homem que ele sabia viver de acordo com cada circunstância, ele não perdia a sua fé e a sua alegria no Senhor. Isso é algo que a gente precisa exercitar hoje. Não viver, né, por circunstâncias. Letra E. Deus já havia trabalhado de tal forma na vida de Paulo que o mesmo tornara-se maduro e capacitado por Deus para viver em qualquer circunstância. Foi o que a gente acabou de ler em Filipenses 4,12? Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em todas as coisas, em toda maneira estou instruído, tanto a ter fartura quanto a padecer necessidade. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Paulo sabia viver em qualquer circunstância. Tanto que quando escreve a carta aos Filipenses, ele está preso. E o que ele fala, queridos? Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, para os irmãos, alegrai-vos no Senhor, ou regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Irmãos, será que uma pessoa presa, a não ser que ela realmente seja cheia do Espírito Santo, né, esteja convertida ao Senhor Jesus, ela escreveria para alguém dizer, não se alegre, eu estou preso aqui, mas alegrai-vos, eu estou tranquilo, estou em paz. Então veja que o Evangelho, irmãos, ele trabalha na nossa vida de dentro para fora. Não é o que está acontecendo lá de fora, mas é como eu estou no meu interior. Sua fé não era baseada em circunstâncias. A gente não é assim, irmão? Está doente, está triste. Não está doente, está feliz. Está trabalhando, né, tem emprego, está feliz. Perde o emprego, está triste. A gente age assim porque realmente nós não paramos para compreender ou não entendemos realmente quem é o nosso Deus na nossa vida, irmãos. E que Ele cuida de tudo em nós. Letra G. Paulo sabia viver assim porque Deus era primeiro em sua vida e o fortalecia. Por isso ele diz no versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas por que Paulo conseguia viver assim, irmãos? Não entrava em desespero na hora da dificuldade, porque ele colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. Os adeptos, queridos, da teologia da prosperidade torcem esse versículo hoje. Os irmãos sabem disso. Né? E o atribuem a conquistas terrenas. Mas não é nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando. Quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está dizendo, olha, eu posso todas as coisas que ele me fortalece, eu posso em Jesus, eu posso ser rico, eu posso ter um carro do ano, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não é esse sentido que Paulo está dizendo, irmãos. Na verdade, completamente o contrário. Ele está dizendo, olha, eu sei ter em abundância e eu sei passar pela escassez porque eu posso isso em Jesus. Em Jesus eu estou instruído e capacitado a viver em toda e em qualquer circunstância, porque Ele é a minha força. Olha que coisa interessante, queridos. Continuando aqui ainda sobre o relacionamento de Paulo com os cristãos de Filipos. Paulo elogia os filipenses dizendo que nenhuma outra igreja o havia ajudado no princípio do Evangelho. Depois você lê na sua casa, conforme Filipenses 4, 14 ao 17. A igreja de Filipos, queridos, quando Paulo começou a pregar o Evangelho, eles já começaram a ofertar na vida do apóstolo Paulo. Que coisa maravilhosa. Paulo falou que nenhuma outra igreja, no que tange a dar e receber, se comunicou com ele, a não ser os filipenses. Letra I. Para Paulo, o importante era a edificação dos irmãos. Versículo 17 diz assim, olha só. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Então, Paulo está agradecendo toda aquela oferta enviada, mas ele está dizendo, o mais importante para mim, no Evangelho, não é as ofertas que eu recebo. O mais importante é o fruto que aumente a vossa conta. Eu faço isso por vocês, ó Filipenses. A gente deve pregar o Evangelho, irmãos, e anunciar Jesus pelas pessoas, para glorificar, em primeira instância, o nome do Senhor e para que as vidas sejam edificadas. Olha só, letra J. Paulo deixa claro que aqueles que ofertam na obra missionária agradam a Deus. Olha o versículo 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância.
cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro e suavidade, de suavidade e sacrifício agradável a Deus. Olha como que Paulo via a oferta, queridos. Ele via a oferta como algo sagrado. De tal forma que era um sacrifício que os irmãos faziam e que chegava com cheiro suave ao Senhor. Como você vê a oferta? Você vê a oferta? Você vê abençoar a vida dos missionários como algo sagrado? E letra L, diz assim: por fim, Paulo diz aos filipenses que Deus retribuirá os que abençoam a sua obra com os seus recursos. Irmãos, no relacionamento de Paulo com os irmãos de Corinto, ele expressa, né, sua gratidão e também ele deixa claro que o Senhor vai retribuir quem abençoa a obra dele. Lá em Filipenses 4,19, Paulo diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, nosso Deus é rico, irmãos, poderoso, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então não deixe de abençoar a obra do Senhor, porque Deus tem um compromisso com aquele que abençoa a sua obra, que cuida, né, da sua obra. 2. O privilégio de participar do sustento missionário. Letra A. É um privilégio, uma alegria e satisfação poder participar do sustento dos missionários e suas famílias. Os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Os filipenses, os cristãos de Filipos, eles tinham alegria de abençoar o apóstolo Paulo. Eles não viam isso como um peso. É aquilo que Paulo ensina em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Olha só, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ah, mas irmão Marcos, Deus só ama quem abençoa a casa dele com alegria? Deus não ama as outras pessoas? É lógico que o texto não está dizendo nesse sentido. Deus ama todas as pessoas. Mas a ideia do texto aqui é que Deus se agrada, Deus fique alegre, né, irmãos? Quando nós abençoamos a sua obra com alegria, sem murmuração. B. Nossa colheita, guarde isso, querido, ela é proporcional à nossa semeadura. Paulo diz ainda, lá em 2 Coríntios 9, 6, e digo-vos isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas o que semeia em abundância também ceifará. Você quer ter mais recursos financeiros? Você quer ser abençoado na área financeira? Saiba que Deus abençoa aquele cristão, aquele crente que tem um coração liberal. Porque o Senhor vê e percebe nele que quanto mais ele o abençoar, mais liberal ele vai ser e mais chance de abençoar a sua obra ele vai ter. Ponto 3, assim, esferas do sustento missionário. Olha só, como os missionários devem ser financeiramente apoiados em seu trabalho? Quais esferas, né? Como eles devem ser apoiados? Devem ser apoiados quanto a alimentação. Aí você vê a importância, porque a gente tem que abençoar, irmãos. Compras, né? O missionário precisa comer, precisa se alimentar. Moradia. Como que esse missionário vai viver se a gente não ajudar, se a igreja local não se comprometer? Como ele vai pagar o aluguel da sua casa? Saúde, né? Para ele, para a sua família. A gente comentava aqui em algumas aulas passadas que, quando possível, até se pagar um plano de saúde para o missionário e sua família. O transporte, né? O seu missionário precisa... Como que ele vai para a igreja que ele está pastoreando? Como que ele vai nos bairros, naquela localidade? Ele precisa de combustível, precisa de um recurso também para transporte. E ele precisa de férias, lazer. A gente comentou bastante isso na última aula, né? Letra B. Olha só, os missionários casados possuem necessidades ainda maiores, não é verdade, irmãos? Porque além das necessidades que ele próprio tem, ele tem sua esposa, ele tem seus filhos, né, que merecem viver de forma digna, com dignidade, para que o missionário faça a obra de Deus em paz. Ele não só fique preocupando, o que eu vou comer, né, como que eu vou vestir minha esposa, como que meus filhos vão se alimentar e se vestir. Letra C. O custo de um missionário e de sua família vai depender do local e das circunstâncias. Ou seja, pode variar, não é, queridos? Uma família com o seu missionário, ou um missionário com sua família num local pode
necessitar de um valor específico para ver ele viver ali, e outro missionário com sua família em outro local pode ser um outro valor. Então é muito importante que haja uma análise, não é? Antes de enviar o missionário, qual que é o custo de vida naquele bairro, naquela cidade, naquele país que se está enviando o missionário. Não fazer um negócio atropelado, né? A Bíblia diz em Provérbios 19:2 que peca quem é precipitado. Letra D. Diante de tantas necessidades, a sustentação dos missionários não pode ser esporádica, irmão. Ela não pode ser assim. Mandamos uma oferta agora, daqui a um ano a gente manda de novo, queridos. O que foi firmado com o missionário é necessário que seja cumprido certinho, não pode ser uma coisa esporádica, mas ela tem que ser metódica, suficiente e contínua. A obra ela é constante, a obra ela não pode parar, não é? Letra E. Então, é de suma importância que haja planejamento antes do envio dos missionários, para que os mesmos não pereçam no campo e o seu trabalho fique comprometido. Irmãos, um missionário que ele começa a passar necessidade, fome, ver sua família sofrendo, por uma questão assim de que a igreja não está cumprindo o que foi falado para ele, ele vai se decepcionar. Aí ele vai comprometer o seu trabalho, pode comprometer o seu trabalho, e começa a perecer no campo. E não é bom que isso aconteça, né, queridos? Segunda parte da lição. Princípios básicos acerca do sustento missionário. 1. O custo do sustento financeiro. Olha só. Antes de executar o projeto missionário, a igreja local precisa fazer os cálculos que serão necessários para custear o missionário. Vamos ler, irmãos? Leia comigo. Acompanhe na sua casa Lucas 14:28. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 14, e o versículo 28. Diz assim a palavra de Deus. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, esse conselho para a vida que Deus nos dá aqui, queridos, na realidade o contexto ali ele está falando quando a gente tem que calcular o preço antes de começar a segui-lo, né, para não parar no meio do caminho, mas a gente pode pegar esse mesmo princípio na questão do envio do missionário. É preciso levantar os custos, né? O que o missionário vai precisar lá para ele ser mantido com a sua família, para que, irmãos, o missionário e sua família não venham passar por situações constrangedoras. Letra B. É muito importante que seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, deixando bem claro o que foi tratado entre eles, conforme Mateus 5:37. Que Jesus diz lá, irmãos, seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então é muito importante, querido, a obra de Deus, ela ser feita com muito amor, com muito carinho, né? Com muita precisão, correção, para que até mesmo um contrato seja feito entre o missionário e a igreja. Ele vai levar ali, né, o contrato, dizendo, olha, foi estabelecido isso para mim. A igreja tem o compromisso de cumprir isso comigo, né? E eu vou estar lá com o compromisso de servir ao Senhor e ganhar almas. Letra C. Se o missionário for abandonado no campo, ele se frustrará. Ele poderá ficar magoado, optando até por não mais realizar a obra do Senhor. Sabia que isso acontece, queridos? Hebreus 12:15 diz assim, que ninguém se prive da graça de Deus, porque brotando uma raiz de amargura, por ela vos perturbe, né? A amargura perturba a pessoa e muitos se contaminem. Até as pessoas que estão perto começam a se contaminar. Então o missionário, quando ele começa a perceber, irmãos, que ele foi abandonado, quando ele começa a perceber que não foi cumprido o que foi acordado com ele, ele pode se magoar, ele pode se frustrar, não com Jesus, irmãos, vai se frustrar com a igreja, com as pessoas, e não querer mais fazer a obra de Deus. Não que a gente está dizendo que ele deve fazer isso, tá? Mas é algo que pode acontecer.
Olha só, o compromisso da igreja local com o missionário deve ser ajustado periodicamente, ou seja, de período em período, de acordo com as atualizações dos custos do local em que o missionário está. Ou seja, irmãos, foi acertado algo hoje com o missionário, mas daqui 1 ano, 2 anos, o seu aluguel pode aumentar, o custo de vida pode aumentar lá, né? As compras aumentam, a gasolina, o combustível aumenta. Então isso tem que ser ajustado periodicamente, de tempos em tempos. Letra E, chegará uma hora em que aquela obra terá condições de se autossustentar e assim dar assistência ao obreiro em todas as áreas de sua vida. Olha que bênção, irmãos. Vai chegar um momento que, com a bênção de Deus, aquela obra que o missionário inaugurou lá, ela vai se autossustentar, porque vai ter irmãos lá que serão dizimistas fiéis, ofertantes fiéis e poderão abençoar o missionário, que não mais dependerá, né, da ajuda da igreja que o enviou. Mas até lá é preciso que haja o compromisso da igreja, né, naquilo que eles fizeram um acordo que seja cumprido. 2. Princípios básicos do sustento missionário. Olha só que coisa interessante, queridos. Princípios espirituais em relação à contribuição. Isso aqui é muito interessante, não está na lição, mas eu trouxe para você aqui, ó. Princípios espirituais em relação à contribuição missionária extraídos da palavra de Deus. Como que a gente deve ofertar para o missionário? A gente sabe que ele tem os custos lá, queridos. Mas como que a gente deve fazer isso? Letra A contribuição ela é individual. 2 Coríntios 9,7 diz assim, cada um contribua. É necessário ter um coração sensível nessa área, irmãos. Tem gente que fala assim, só vou contribuir se eu ver outras pessoas contribuindo. Querido, é o seu compromisso com Deus. É algo particular entre você e Deus, em primeira instância, você quer agradá-lo e você sabe da sua responsabilidade com a obra de Deus. Letra B. A contribuição ela deve ser voluntária. 2 Coríntios 9,7 diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então a gente já falou isso, irmãos. Deus ele não aceita nada de mim e de você que não parta de um coração voluntário. O que diz o Salmo 100, versículo 1? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Versículo 2. Servi ao Senhor com alegria. C. Deve ser feito com alegria. Com alegria. A gente já comentou isso, né? 2 Coríntios 9,7. Deus ama o que dá com alegria. D. Deve ser periódica. Nossa oferta não deve ser uma vez na vida, né? Como diz o ditado, queridos, e a outra na morte, né? Mas deve ser constante, periódica. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2, você vê Paulo ali, as coletas para as igrejas que eles coletavam, eram no primeiro dia da semana, no domingo. Então, na nossa vida também deve ser assim, meus irmãos, deve ser periódica, né? Quando você estipulou um dia para você ofertar e dizimar na casa do Senhor? No seu vale, né? No quinto dia útil, no seu pagamento. Isso é algo entre você e Deus, né? Mas é importante que seja periódico, porque as necessidades do missionário, elas também são periódicas, né? São mensais. Letra E. Como a gente deve ofertar na vida do missionário? Deve ser proporcional conforme a sua prosperidade. Põe a parte que puder a juntar conforme a sua prosperidade, conforme 1 Coríntios capítulo 16, do 1 ao 6. Então você não vai abençoar a igreja com aquilo que você não tem. Paulo diz assim, irmãos, mas se há prontidão de espírito, será recebido sobre o que cada um tem e não sobre o que não tem. Então você não tem que fazer loucuras e dar o que você não tem, não. Esse negócio, irmão, dá tudo que você tem aqui para a obra, que Deus vai te abençoar. As coisas não funcionam assim. A Bíblia indica que você deve abençoar a obra segundo a tua prosperidade, aquilo que o Senhor tem te abençoado. Letra F. Quem é generoso nesta obra está plantando na vida espiritual das pessoas. 1 Coríntios 9,11 assim, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será de muito vos recolher as carnais ou as comuns? Mas o que Paulo está dizendo? Olha, quando a pessoa sustentando meu ministério, então, através disso, eu posso semear na vida das pessoas coisas espirituais. Quando você abençoa a obra, irmão, através desta oferta, você está ajudando os missionários a plantar coisas espirituais na vida das pessoas. Salvação, né? Alegria, vida eterna. Ponto 2, 3.
um apoio fiel e permanente. Olha só, nosso apoio à obra missionária deve ser fiel e permanente, conforme Filipenses 4,16. Paulo diz ali que os filipenses ajudavam ele, mas não só naquele momento que ele estava recebendo a oferta no capítulo 4, não, ou quando ele escrevia a carta aos filipenses, mas em outras oportunidades os filipenses ajudavam também a Paulo. Escute isso daqui, irmão, para você ver que interessante. Ó. Olha como que a gente deve ser o nosso suporte, nosso abençoar aos missionários. Ó. O suporte aos missionários deve ser feito de modo organizado. O apóstolo Paulo algumas vezes sofreu carência de sustento porque algumas igrejas ou ignoravam suas necessidades ou não tinham em mãos os meios para a ajuda chegar até o apóstolo. Ou seja, irmãos, Paulo ele passou fome, irmão. Passou necessidade, porque muitas das vezes ele não teve o recurso. Então, quando não se é feito de modo organizado, há uma organização para abençoar os missionários, eles perecem. 2. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue aos missionários de um modo eficiente e responsável. Né? Hoje em dia tem tantas formas, né, irmãos? Transferência bancária, Pix, etc. 3. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho. Escute isso daqui, irmão. Em primeira instância, nossas contribuições honram ao Senhor. Você não abençoa a obra de Deus em primeira instância porque há uma necessidade na obra. Você abençoa, sim, porque é uma necessidade, mas em primeiro lugar porque você quer honrar o Senhor, porque você é grato a Deus. Lembra de Provérbios 3,9? Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. 4. O sustento era mais do que o básico, era amplo. Recebi tudo e tem abundância. Filipenses 4,18. Irmãos, nosso Deus faz abundar e sobrar. Os irmãos lembram da multiplicação dos pães? 2 vezes Jesus multiplicou os pães. Uma vez sobrou 7 cestos, em outra oportunidade sobrou 12 cestos. Então, cada um contribui segundo o propósito do seu coração. Mas eu estou sentindo só de dar R$1, R$2. Irmãos, tem que ser conforme a tua prosperidade, a minha prosperidade, com generosidade. E 5, o sustento de missões deve ser feito no decorrer dos anos de um modo constante. Porque se a gente parar com a nossa constância, irmãos, aí os missionários vão passar necessidades e dificuldades. Terceira parte da lição, a última parte da lição. Diz assim: olha só, aprendendo a investir na obra missionária. 1. A igreja de Filipos versus a igreja de Corinto. Tem algo interessante aqui. Olha só. Escute. A igreja de Corinto possuía muitos dons, irmãos, e conhecimento de Deus, mas não era generosa. Escute isso, dons espirituais não significam possuir espiritualidade. As pessoas confundem isso, irmãos. Mateus 7,16, Jesus disse assim, pelos seus frutos o conhecereis. Não é pela maneira que eu prego, que eu falo, que eu ensino, ou se eu tenho dons de curar. Jesus ele procura na nossa vida não só os dons, mas ele quer os frutos, queridos, o amor, a generosidade, o perdão. A igreja de Corinto tinha muito conhecimento de Deus, conhecimento teórico, tinha muitos dons, mas eles não tinham amor, eles não tinham sensibilidade para abençoar a vida do apóstolo Paulo. Eles eram fechados nesse assunto. B. Os membros da igreja de Corinto eram insensíveis nesta área. Por isso, enquanto pregava aos coríntios, Paulo precisava ser sustentado por outras igrejas. Olha, irmão, que situação constrangedora. Até quando Paulo estava ministrando para a igreja de Corinto, estava ali na região, outras igrejas estavam sustentando ele, porque os irmãos de Corinto não abençoavam a vida de Paulo, não estavam nem aí para a vida do apóstolo. Olha 2 Coríntios 11, 7 e 9. Leia comigo. 2 Coríntios 11, 7 e 9. Deixa eu achar a referência aqui. Diz assim, irmãos,
Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Olha o 8. Outras igrejas desposei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Olha só que situação, meus irmãos. Como é importante, a igreja de Corinto não sustentava nem o seu próprio pastor. Que situação vergonhosa e difícil, né? 2. Tendo consciência de nosso dever. Você tem consciência que é um privilégio abençoar a obra do Senhor? Letra A. Como a igreja de Corinto era falha nesta área, ou seja, de contribuir, né? Paulo procurou por muitas vezes em suas cartas ensiná-lo, conforme 2 Coríntios 9, 6 ao 10, né? Que Paulo está fazendo ali uma coleta para abençoar umas igrejas que estavam passando necessidade, então ele ensina. Aí no versículo 10, queridos, de 2 Coríntios 9, Paulo ele diz assim para a igreja de Coríntios: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que coisa linda. Quem dá a semente para a gente plantar na obra missionária na igreja é Deus. Todo o meu recurso, tudo que você tem, que você é, seu trabalho, seu salário, os seus recursos vêm de Deus. É como Davi disse: Senhor, da tua mão te entregamos. Ó, e Deus dá pão para comer. Ele vai multiplicar. Se vocês ofertarem, Coríntios, abençoarem a obra, ele vai multiplicar a vossa semente, os seus recursos. Irmãos, receba essa palavra. Se você tiver um coração liberal na obra, Deus vai multiplicar a sua semente, os recursos da sua vida para você poder abençoar mais. Letra B. Quem oferta com alegria será recompensado por Deus com abundância, graça e suficiência. Depois você lê na sua casa, 2 Coríntios 9, versículo 8. E, último ponto da lição, diz assim: pessoas financiando a obra divina. Ó, já no ministério de Cristo, observamos, letra A, nosso Senhor ser sustentado por um grupo de mulheres generosas que o serviam com seus bens. Lá em Lucas 8, do 1 ao 3, tá, queridos? Jesus vivia em tempo integral, fazendo a obra do Senhor. Então, muitas mulheres que haviam sido libertas pelo Senhor Jesus e transformadas, né, tiveram seu coração transformados, agora tem um coração liberal para ofertar na casa do Senhor. Ou, no caso, né, não na casa do Senhor, na vida de Cristo ali, que estava exercendo o seu ministério em tempo integral. Olha só, assim, nessa passagem, em Lucas 8, do 1 ao 3, e em muitas outras na Bíblia, fica claro que o sustento é bíblico e apoiado, o sustento dos missionários, da obra do Senhor, ele é bíblico e apoiado por Deus. Queridos, essa foi a nossa lição de hoje. O que a gente aprendeu aqui? A igreja de Filipos era uma igreja generosa, irmãos. Faziam com alegria, abençoavam a vida do apóstolo Paulo com alegria e satisfação. Já a igreja de Corinto tinha um coração fechado nessa área. Que cristãos nós somos? Né? Aqueles parecidos com a igreja de Filipos ou parecidos com a igreja de Corinto. Mais uma vez, eu quero te agradecer, né, por estar aqui nesse canal, assistindo, compartilhando as aulas. Mais uma vez eu repito, se inscreva no canal, né, deixe seu comentário, sua pergunta. Nós estamos aqui para te ajudar na preparação de suas aulas. Compartilhe, vamos divulgar a palavra do Senhor para que ela chegue em mais e mais lugares e o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua família. Nós estaremos aqui na próxima lição, permitindo o nosso Deus. Deus te abençoe.